Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 35ª lista dirigida. É isso mesmo, já são 105 questões inéditas elaboradas por mim para te ajudar a aumentar sua nota na prova do Enem. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e para essa lista eu elaborei uma questão de análise combinatória, uma questão de aumento percentual e uma questão de área de círculo. Tudo isso para te ajudar a aumentar sua nota. Então, vamos ver como é que funciona isso. Felipe ganhou de sua madrinha 7 pirulitos, sendo 2 de morango, 2 de tutti-frutti e 3 de uva. Preocupado, porém, com a saúde de Felipe, sua mãe exigiu que o garoto consumisse apenas 1 pirulito por dia durante os 7 dias seguidos. Muito curioso, antes de abrir o primeiro pirulito, Felipe quis saber de quantas maneiras distintas ele poderia consumir os pirulitos que ganhou de sua madrinha e, após os cálculos, descobriu que esse número é. Então, gente, a questão está querendo saber o seguinte: o menino ganhou 7 pirulitos e ele vai consumir 1 por dia nos próximos 7 dias. E aí eu quero saber de quantas maneiras distintas ele pode fazer isso. Uma dica: só dele te perguntar de quantas maneiras diferentes alguma coisa pode ocorrer, você já deve desconfiar de análise combinatória. Mas agora é a gente pensar como é que isso funciona. E a ideia, gente, é pensar nisso sem o uso de fórmula. Então, vamos ver como é que a gente poderia fazer isso aqui. Tenta imaginar. Aqui, a gente tem pirulitos de sabores diferentes, mas a gente tem 7 dias e tem apenas 3 sabores diferentes. Então, é fato que ele vai misturar, é fato que ele vai repetir alguns sabores. Por quê? Porque ele tem 2 de morango, 2 de tutti-frutti e tem 3 de uva. Então, ele eventualmente vai ter que repetir. Então, eu vou dar nome aqui, ó. Vou falar que ele tem morango, morango, tutti-frutti, tutti-frutti, uva, uva e uva. O grande problema da análise combinatória é que o aluno aprende a resolver algumas questões, mas ele não consegue enxergar a mesma coisa que ele já aprendeu em outras questões. E o meu objetivo é que você consiga fazer isso. Eu não sei se você se lembra, mas isso aqui é a ideia de permutação com repetição. É como se eu tivesse uma palavra, essa palavra tivesse letras repetidas, e eu quisesse saber de quantas maneiras essas letras trocam de lugar entre si. Então, isso aqui é uma ideia de anagrama. Ah, Ju, como é que eu vou resolver isso? Tem uma fórmula? Gente, até existe fórmula. Se você quiser pensar em fórmula, tudo bem. Eu não gosto de fórmula, então eu não vou usar. Eu vou pensar na prática. E aqui entra uma das coisas mais importantes que você tem que saber a respeito de análise combinatória, que é o seguinte: quando essas letras repetidas trocarem de lugar entre elas, não vai mudar o anagrama formado. Entende? Se esse de morango aqui, ó, trocar de lugar com esse pirulito de morango, não vai mudar o anagrama formado, não vai mudar o consumo dessa criança. Se esse tutti-frutti trocar de lugar com o outro tutti-frutti, também não vai mudar. Então, quando elementos repetidos trocam de lugar entre si, não muda o anagrama formado. E é isso que você tem que entender. Tá, mas e aí, como é que nós vamos fazer isso? Como eu falei, a parte mais importante que você tem que saber de análise combinatória é o que eu vou te mostrar agora. Não importa qual seja o motivo, sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, basta que você divida pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. Como assim? Eu não quero que esses 2 pirulitos de morango troquem de lugar entre si, então eu vou dividir por 2 fatorial. Eu não quero que esses 2 pirulitos de tutti-frutti troquem de lugar entre si. Então, eu também vou dividir por 2 fatorial. Aqui tem 3 pirulitos de uva. Eu não quero que eles troquem de lugar entre si. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. Então, como é que funciona isso? Você, a princípio, resolve como se não tivesse restrição. Como assim? Se fossem 7 sabores e 7 dias. Se não houvesse repetição, de quantas maneiras diferentes esse menino poderia consumir esses pirulitos? Ele poderia fazer isso de 7 fatorial maneiras. Só que agora eu vou ter que dividir, ó. Eu vou dividir por 2 fatorial para impedir que os pirulitos de morango troquem de lugar e vou dividir por 2 fatorial para impedir que os pirulitos de tutti-frutti troquem de lugar e eu vou dividir por 3 fatorial para impedir que os pirulitos de uva troquem de lugar entre si. Dependendo de quem elabora a questão, a resposta poderia vir desse jeito, mas aqui
eu quis que você desenvolvesse. Então, vamos lá. Eu vou pegar o fatorial de cima e vou desenvolver até chegar no maior de baixo. Isso aqui vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 2, vezes 1, vezes 2, vezes 1, vezes 3 fatorial. 3 fatorial cancela com 3 fatorial. 2 vezes 2 é 4, cancela com 4. Dá uma olhada, ó. Agora eu tenho que fazer essa conta. Uma dica. Quando eu vou fazer uma conta dessa, o que eu faço? Eu multiplico 6 pelo 5 primeiro. Por que eu faço isso? Porque 5 é um número bom e 6 é um número par. Quando eu multiplico 5 por um número par, dá um múltiplo de 10 e minha conta fica um pouco mais fácil. Dá uma olhada. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 7 vai dar 210. Então, existem 210 maneiras diferentes desse menino consumir esses 7 pirulitos em 7 dias. Então, a resposta correta aí é a letra B. Agora, se você tem alguma dúvida aí em relação à análise combinatória, no YouTube eu vou deixar um cardzinho para que você consiga assistir um curso incrível, completo e gratuito sobre análise combinatória. E o melhor, sem fórmulas. Segunda questão. Agora uma questão sobre aumento percentual. Vamos ver como é que funciona. No primeiro período da faculdade, Carla gastava 20% de seu salário para pagar a mensalidade do seu curso. Durante o curso, Carla foi conquistando seguidas promoções no trabalho e no último período, seu salário havia aumentado no total 400% em relação ao valor de quando ingressou no curso de seus sonhos. Porém, no mesmo período, o valor das mensalidades aumentou 150%. Dessa maneira, no último período, o percentual do salário de Carla gasto com o pagamento de mensalidades passou a ser de... Então, isso aqui, gente, é tipicamente um problema envolvendo aumento percentual. Como é que a gente vai resolver uma situação como essa? O ideal é você pensar no antes e no depois. Eu gosto de pensar sempre assim. Uma dúvida comum é assim, Ju, a questão não me contou quanto que era o salário dela, falou nada disso. Eu posso supor um valor? Gente, poder pode. Eu não acho, sinceramente, que tenha necessidade de você fazer isso. Mas se você quiser supor um valor, eu não vejo problema nenhum. Eu não vou supor. Eu vou chamar o salário dela de S e a gente vai pensar a partir daí. Mas o segredo não é esse. É você entender bem como é que funciona essa ideia de aumento e redução. Como é que funciona essa ideia com fator de aumento, com fator de redução? Então, eu vou deixar um cardzinho também para que você consiga acessar algumas dicas a respeito desse tema, tá? Mas vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Vou pensar na situação dessa menina antes e depois. Dá uma olhada. Antes, o que era o salário dela? Vou falar que o salário dela era S. E o pagamento das mensalidades, a mensalidade gerava um custo para ela de 20% do salário. Então, ela pagava 0,2 S de mensalidade. Beleza. O que vai acontecer? O tempo vai passar, ela vai ganhar algumas promoções e com essas promoções, o salário dela vai aumentar. Mas tenta entender, vai aumentar 400%. Agora, observe. O que significa aumentar 400%? Para a gente poder fazer isso, se você for usar fator multiplicativo, você tem que multiplicar por 5. Ah, Ju, não é 4. Não, não. Você tem que multiplicar por 5. A ideia do fator multiplicativo é você multiplicar por 1 mais a taxa. Eu não gosto muito de pensar assim, eu prefiro pensar em porcentagem. Eu penso da seguinte maneira. O salário original dela era 100%. Esse salário vai aumentar 400%, então vai passar a ser 500% do que era antes. E 500% do que era antes vai ser 5S. Repara, daqui para cá, multiplicou por 5. Se você não quiser fazer assim, você pode ir pelo jeito tradicional. O que vai ser o novo salário? O novo salário vai ser o salário antigo mais 400% do salário antigo. Então, o novo salário vai ser 400, vai ser S, né? Mais 400% de S. 400 é 4. 400%, né? É 4. 1S mais 4S vai dar 5S.
Mas se você aprender fator de aumento e redução, sua vida vai ficar um pouco mais fácil, tá? Agora vamos pensar a mesma coisa, só que com a mensalidade. Tenta entender aqui qual que é a lógica. A mensalidade vai aumentar 150%. Aí toma cuidado, porque alguém pode chegar aqui e falar assim, ah, Ju, então agora eu vou multiplicar por 1,5. Não, cuidado. Daqui para cá, você tem que multiplicar por 2,5. Por que 2,5? É 1 mais a taxa. Então, isso aqui vai ser 1 mais 1,5, porque 150% é 1,5. 1 mais 1,5 vai dar 2,5. Então, se você quer dar um aumento de 150%, você tem que multiplicar por 2,5. E aí você vem aqui e faz essa conta, ó. 0,2 vezes 2,5. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1, 5. Então, aqui vai ter uma casa decimal, né? Ó, mentira, duas casas decimais. Então, vai ser 0,50. Beleza. Fez isso aqui, agora a gente vai poder pensar no que a gente quer. Na prática, eu quero descobrir o que 0,50S, que é o valor da mensalidade dela, representa em relação ao novo salário. Agora, tenta entender. O novo salário é 5S. Então, é ele que você vai pegar como referência. Para descobrir isso, você tem dois caminhos. Tem um que eu não gosto muito, que é com regra de 3. Mas você pode usar, tá? Eu prefiro fazer uma razão. Eu vou montar aqui a regra de 3. Se você quiser usar a regra de 3, seria algo mais ou menos assim, ó. 5S é 100% do novo salário. 0,5 ou 0,50, que dá no mesmo, né? S vai ser igual à mensalidade, que eu vou chamar de M. Aí você resolve essa regra de 3. Eu não gosto muito de fazer assim. Como é que eu faço? Sempre que eu quero descobrir o que um valor representa percentualmente em relação a outro, eu divido um pelo outro. Então, eu quero descobrir o que 0,5S representa em relação a 5S. Esse S cancela com esse. Tem que fazer 0,5 dividido por 5. Galera, isso aqui é conta fácil de fazer, né? Mas eu vou montar ela aqui. Uma casa decimal, eu vou colocar uma vírgula e um zero. Corta a vírgula. 5 dividido por 50, não dá. Coloca um zero, põe 0, 50 dividido por 50 dá 1 e não sobra nada. Então, a nova mensalidade representa 0,1 do novo salário. E 0,1 é o que, gente? 10%. Então, resposta correta, letra B. Agora, olha, se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu faço questão de te ajudar. Vamos ver a última questão? Terceira e última questão. Para manter o costume, uma questão de geometria, envolvendo circunferência, círculo, mais especificamente área, né, de pedaços do círculo. O Enem adora cobrar esse tipo de coisa. E aí eu quero que você seja bem sincero e me fale se essa questão é ou não a cara do Enem. Vamos dar uma olhada. A figura a seguir mostra uma praça no formato circular de raio igual a 4 decâmetros e centro C. Um operário foi designado para pintar essa praça e ao final do primeiro dia a parte sombreada já estava pronta. E o encarregado tomou algumas medidas para conferir se a meta diária havia sido batida. Ao tomar as medidas, o encarregado descobriu que AC é igual a 2 raiz de 2 decâmetros, BC igual a 2 decâmetros e para os cálculos ele adotou 3 como aproximação para π. O combinado com o operário foi efetuar 1/3 da pintura ou mais nesse primeiro dia. Findado o primeiro dia, o operário pintou aproximadamente qual área, e eu quero saber se ele cumpriu ou se ele não cumpriu a meta. Como é que nós vamos fazer isso? Ó, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que essa figura que está aqui não é nada conhecido. Não é um quadrilátero, não é um setor circular, não é um triângulo. Então a gente vai ter que tentar subdividir aquilo ali de modo a obter coisas que a gente consiga resolver. Mas o ideal, primeiro, é você seguir o procedimento padrão. Qual que é o procedimento padrão? É colocar na figura o que foi dado no enunciado. E ele me deu algumas informações. Ele falou que AC mede 2 raiz de 2. Falou que BC mede 2. E falou que o raio do círculo é 4. E aí, a gente vai ter que tentar descobrir quanto que vale essa área. Uma dica.
Uma boa estratégia quando você está lidando com círculo e circunferência é você traçar raios. Mas não é sair traçando raios de forma aleatória, não, tá? É traçar um raio que seja vantajoso para você. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e traçar esse segmento, aqui é raio, vai medir 4. Se eu traçar esse segmento, também vai ser raio. E o mais importante, eu divido aquela coisa estranha que eu tinha em figuras que são mais familiares para nós. Como assim? Essa primeira aqui é um triângulo retângulo, a gente sabe calcular a área de triângulo retângulo. Essa aqui do meio é um setor circular. O que é um setor circular? É uma fatia do disco delimitada por 2 raios. Então, aquilo ali é um setor circular. E o outro vai ser um triângulo retângulo. Então, tudo agora são figuras que a gente consegue descobrir quanto que vale a área. Agora é só pensar um pouquinho, ter algumas maldades aqui e ver o que vai dar. Como assim? Para começar, ó, esse segmento aqui vale 4, esse segmento aqui vale 4. Esse pedacinho aqui eu não sei quanto que vale, eu posso chamar de x. Se você tem mais facilidade, você já sabe quem vai ser aquele pedaço x ali. Caso contrário, faz teorema de Pitágoras. Como é que ficaria o teorema de Pitágoras ali, hein? Ficaria algo assim: 4 ao quadrado vai ser igual a 2 raiz de 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 16 vai ser igual. Esse quadrado vem para o 2 e vem para o raiz de 2. 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, mais x ao quadrado. 16 vai ser igual a 8 mais x ao quadrado. Passa para cá, 8 vai ser igual a x ao quadrado, porque ele passa negativo, né? 16 menos 8 vai dar 8. O que vai ser o x? X vai ser raiz quadrada de 8. Só que raiz quadrada de 8, gente, é raiz quadrada de 4 vezes 2. O 2 não tem raiz exata, mas o 4 tem. Então, o que vai ser o x? O x vai ser 2 raiz de 2. Então, esse x aqui vai ser 2 raiz de 2. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas beleza, eu tinha que achar isso aí para calcular a área, mas isso vai me ajudar em mais alguma coisa? Vai. Por quê? Porque ele vai proporcionar que a gente consiga descobrir quanto que vale o ângulo. Ah, como assim? Dá uma olhada. Aqui é 2 raiz de 2, aqui é 2 raiz de 2. Isso aqui é um triângulo retângulo, só que é um triângulo retângulo isósceles. Esses dois lados são iguais. E aí, eu sei quanto que vale esses ângulos, ó. Esse ângulo aqui vai ser de 45 graus, esse ângulo aqui vai ser de 45. Eu sei que você deve estar se perguntando, tá, Ju, mas por que eu preciso saber esse ângulo? Porque a gente vai precisar calcular a área de um setor circular. E para calcular a área de setor circular, você precisa de 2 informações. Você tem que saber quanto que vale o raio e tem que saber quanto que vale o ângulo. Então, eu preciso descobrir quanto que vale esse ângulozinho aqui, ó. Beleza, mas pula para o outro agora. Eu quero pensar nesse ângulo aqui. É outro triângulo que, se você tiver um pouquinho de maldade, você já mata que triângulo é esse. Esse aqui é um triângulo no qual um cateto vale a metade da hipotenusa. Gente, triângulo no qual um cateto vale a metade da hipotenusa é triângulo 30, 60 e 90. Ah, Ju, se eu não me lembrasse disso. Você ia fazer teorema de Pitágoras e ia descobrir quanto que vale o lado DB. Mas você precisaria do ângulo. E aí você ia ter que recorrer ou calcular um seno, ou calcular um cosseno, você ia ter que fazer ou tangente, você ia ter que fazer alguma coisa para te ajudar a chegar nesse valor, tá? Mas, ó, não esquece, sempre que você perceber que um cateto é a metade da hipotenusa, esse triângulo é 30, 60 e 90. E esse ângulo aqui é o de 30. Ah, Ju, como é que você sabe que é esse e não o de baixo? Porque o oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Vou deixar uma aulinha aqui sobre isso também, tá? Se você estiver assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, youtube.com/matemática com a Ju. Tem muita coisa interessante lá, tem muita aula bacana. Mas vamos voltar aqui. Aqui é 30, aqui é 90, esse ângulo aqui vai ser 60. E, para quem não se lembra, oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. E oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Então, aqui vai ser 2 raiz de 3. Vem aqui agora e eu já vou calcular essas áreas de uma vez. Vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2. O
que vai ser a área 1? A área 1 vai ser base 2 raiz de 2 vezes a altura 2 raiz de 2 dividido por 2. Lembra aí, a vantagem de você calcular a área de triângulo retângulo é que quando você escolhe um cateto para ser a base, automaticamente o outro cateto vai ser a altura. Dá uma olhada, ó. Esse 2 cancela com esse 2, o que vai ser a área 1? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 2 dá 4. Então, a área 1 vai ser 4. O que vai ser a área 2? Vai ser base 2 vezes a altura 2 raiz de 3 dividido por 2. Esse 2 cancela com esse, a área 2 vai ser igual a 2 raiz de 3. Falta a gente descobrir a área do setor circular. Mas para isso eu preciso saber que ângulo é esse. E agora está fácil. Por quê? Porque os três ângulos juntos dão um ângulo sobre uma reta. Um ângulo sobre uma reta vale 180. Se aqui é 45 e aqui é 60, já vai dar 105. 105 para 180, aqui vai ser 75 graus. Beleza, o que você faz agora? Vem aqui e faz essa conta. Como assim? Existe fórmula, gente? Existe fórmula. Mas eu faria isso aqui pensando na ideia da proporcionalidade. A área do setor é proporcional ao ângulo. Então, eu consigo pensar assim. Como é que seria essa ideia, hein? Eu pensaria da seguinte maneira. O que seria a área do círculo todo? A área do círculo todo seria π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo todo, ou seja, a área da praça toda, seria 16π. Só que ele pediu para a gente trocar o π por 3. Como é um número inteiro, eu já vou arredondar aqui. Se não fosse, gente, eu só trocaria o π no final, tá? Mas como é inteiro, então vai ficar 16 vezes 3. E o que é 16 vezes 3? 48. Então, esse pintor tem que dar conta aí de pintar, né, 48 decâmetros quadrados de área. Beleza. Agora, você vem aqui e pensa, como é que vai ser a área desse setor? Vou chamar de AS. Então, como é que eu faria isso? Eu pensaria assim. Se fosse, deixa eu colocar de uma cor diferente aqui para dar uma mudança. Eu pensaria assim, ó. Se fosse um círculo inteiro, seriam 360 graus. E aí, a área seria de 48 decâmetros quadrados aproximadamente, porque lembra que o π está aproximado. Como é um setor de 75 graus, isso aqui vai dar uma área que eu chamo de AS. Vem aqui, gente, e simplifica, ó. Grau cancela com grau. Aqui por 3 dá 120. Aqui por 3 dá 25. Aqui por 5 dá 5. Aqui por 5 dá 24. Ah, Ju, eu não gosto muito de simplificar. Não tem problema, desde que você não use uma calculadora, porque não adianta você fazer as contas rápidas aqui e chegar lá na hora da prova você não conseguir. Então, vai ficar assim, ó, 24 vezes a área do setor vai ser igual a 5 vezes 48. Uma dica, por mais boba que essa conta pareça, não faz ela. Passa o 24 dividindo. O que vai ser a área do setor? Vai ser 5 vezes 48 dividido por 24. Repara por que eu não fiz a conta. Aqui por 24 vai dar 1, aqui por 24 vai dar 2. Vou passar para cá, tá, gente, para não ficar muito embolado. O que vai ser essa área do setor? Vai ser 10. Agora é só a gente fazer a conta aqui. O que vai ser a área pintada? A área pintada vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área do setor. Então, a área pintada vai ser área 1, 4, mais área 2, 2 raiz de 3, mais área do setor, 10. Aqui, gente, a gente vai ter que aproximar. Ah, Ju, mas a questão não falou para a gente aproximar. Pois é, não falou. Mas se você olhar as alternativas, você vai ver que ele pediu, ele quer que você aproxime. Diferentemente do... Aqui, uma dúvida que muita gente tem é, Ju, mas eu não sei quanto que vale raiz de 3 aproximadamente. Gente, isso aqui ele não é obrigado a te dar. Tem autor que dá, tem autor que não fornece esse dado. Você tem que saber. Na pior das hipóteses, você vai recorrer ao método tradicional de fazer por tentativa. Mas raiz de 2, raiz de 3 são valores que a gente acaba guardando. Então, o que vai ser a área pintada? Vai ser 4 mais 2 vezes 1,7. 2 vezes 1,7 vai dar 3,4 mais 10. Então, isso aqui vai dar 14 com 3,4
dá 17,4. Aí uma pergunta. Será que esse pintor cumpriu a meta? A meta era pintar 1/3 nesse primeiro dia. 1/3 de 48, gente, é 16. Ele cumpriu a meta? Ele pintou 17,4. Cumpriu a meta? Sim. Então, que letra que você marca aí? Letra E. 17,4, cumprindo assim a meta estabelecida. Olha, eu espero de coração que você tenha entendido cada passo aí das resoluções. Eu espero mais ainda que você tenha vindo aqui só para poder conferir o seu gabarito. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aí um comentário. Pergunta o que você quiser perguntar a respeito dessa lista. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de seguir a gente no nosso Instagram. Então, um abraço e até a nossa próxima resolução.